Neste trabalho, nós vamos falar sobre Angkor Wat, a grande joia de Camboja no passado e presente. Uma breve introdução à história do Camboja e Angkor. O Império Khmer, onde tudo começou, era um estado poderoso no sudeste da Ásia. Em seu auge, o império cobria grande parte do que hoje é Camboja, Tailândia, Laos e o sul do Vietnã. Naquele tempo havia vários reinos em guerras constantes entre si, facilitando também a transmissão da arte e cultura que eram fortemente influenciados pela Índia, por exemplo, devido às rotas comerciais estabelecidas entre os dois povos. Assim, o monumento histórico do período Khmer deu-se nome até hoje ao país Camboja, rico para a cultura local por sua grande significação no sentido literal de tamanho, sendo o maior templo de estrutura religiosa do mundo, e para a formação do reinado hindu que ali viveu, com uma incrível arquitetura que foi esquecida ao longo do tempo, mas que hoje se encontra sendo um dos principais pontos do país. Nesse meio, o fundador de uma nova política significativa para a região, chamado de Suryavarman II, construiu em detalhes o seu reinado a ponto de ser único, de maneira que arqueólogos e historiadores o nomearam como lendário, compondo assim a arte desse período como referência nacional, regional e internacional. Angkor Wat tem o significado de templo da capital ou cidade-templo, e atualmente sua construção leva uma importância enorme para os cambojanos, a ponto de ser representado na sua bandeira, readotada nos anos 90. O complexo já foi redescoberto algumas vezes, como podemos ler em registros de missionários bem antes do protetorado francês do Camboja, isto é, domínio colonial francês por volta de 1863. Vale citar os casos do português Diogo de Couto do século XVI, por exemplo, quando descreveu com precisão Angkor. Também os espanhóis já escreveram sobre as ruínas, e os franceses como Henri Monroe, no início do século XVIII, contestavam e comparavam os produtos orientais com base no padrão ocidental. Hoje, o território de Angkor ainda é constituído por cerca de 50 grandes templos e gigantes obras hidráulicas. Em 1992, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, reconheceu o atual parque arqueológico de 400 km². Império e religião. Através de estudos de Michael Vickery, que diz a respeito sobre o império do rei Suryavarman II, no começo do século XII, naquela época considerado o reino mais próspero e poderoso do sudeste da Ásia. A princípio, a construção do principal templo Angkor Wat seria um local de dedicação ao culto de Shiva e Vishnu, mas acredita-se que por sua estrutura ser referência a ritual fúnebre para a morte do rei em questão, segue a tradição da arquitetura hindu ao ter seus portões orientados para o oeste, a ponto de simbolizar o sol poente e a morte, ao invés de seguir a ordem de estrutura para representar um local sagrado para os deuses. Contudo, a princípio, a estrutura carrega a cosmologia e influências hindu-budistas. Há também imagens de apsaras e um corredor de Budas, mas o seu principal ponto é a representação da montanha mítica Meru, visto que a presença da torre central erguida no centro do monumento, situando o centro do universo na ideologia de ambas as religiões. Esses cultos se fundiram em várias combinações e formas de sincretismo, mas no universo religioso destes, a natureza é sagrada e a montanha é um elemento importante para o seu culto, símbolo de fecundidade e fertilização, e era também o eixo do mundo. Porém, apesar de tempos depois agregar valor ao budismo, o templo foi projetado como um templo hindu, pois era a religião instaurada pelo governante na época Suryavarman II. A região de Angkor serviu por muitos anos como capital do Império Khmer. Contudo, houve a modificação da capital para Phnom Penh. O templo ficou aos cuidados dos monges budistas. Ao tratarmos de um templo do norte em dimensões arquitetônicas e de design do sudoeste asiático, tratamos em sua maioria de blocos de arenito nas paredes externas da cidade e no templo e o restante das estruturas com tijolos e madeiras, sendo considerado um grande ápice clássico em forma de quase 21 metros de altura. Vemos assim
uma estrutura erguida em uma área retangular. Seu acesso é pela ponte de arenito ao oeste, pois seu redor é uma escavação profunda cheia d'água, e uma grande massa verde que aproxima os templos vizinhos. Além dessa proteção, somos recepcionados por leões gigantes de pedra em cada lado dos muros, de 4,5 metros de altura, como se fosse uma fortaleza cercando a cidade ao todo. O santuário centralizado no meio e suas construções, tal como as montanhas fazem. As 15 construções são ditas como uma réplica do universo em plano terrestre, principalmente a torre central, ao vincularmos o simbolismo da torre mística, o Monte Meru. As 5 torres correspondem aos picos de Meru. As paredes externas correspondem às montanhas na extremidade do mundo, e o fosso, os oceanos. Após a descrição, entendemos sua simbologia hinduísta. Sua expressividade como complexo arquitetônico é vista como uma representação inspirada nos templos do sul da Índia, podendo ser dividida em fosso, muro, torres para os deuses. Angkor Wat nada mais é do que uma massa gigantesca feita de pedra, que nos leva ao centro do seu mundo, acompanhado por 5 torres elevadas, 4 em seus cantos e uma no meio. Galerias cobertas, câmaras, pátios e baixos relevos com narrativas. Uma forma de acessarmos é pelo turismo, uma atividade recorrente que começou em meados do século XX. O turismo impacta. Dessa forma, quais são os limites, e se é que existem, no campo turístico? A prática envolve os campos artísticos e culturais, tal como a prestação de serviço, processos de desenvolvimento, como hotel, alimentação, transporte, comércio, e essas ações implicam em infraestrutura, como uma malha de mobilidade urbana, câmbios e comunicação externa. No nosso caso, trataremos sobre o estudo do turismo como um setor de desenvolvimento socioeconômico pela prática religiosa e como isso resulta na fruição, devoção e entendimento do templo apresentado como objeto de pesquisa. Ao enquadrarmos o cunho religioso nas ciências sociais, articulamos deslocamentos a cidades, templos e eventos sagrados. O turismo religioso sempre existiu, todavia não se apresentava com essa nomenclatura. O perfil dos visitantes pode variar. Este trabalho não propõe o julgamento das motivações e nem da escolha dos destinos, apenas apresentar o processo do setor turístico a partir do estudo de caso diante do over-tourism sagrado. Portanto, concentra-se no acesso dos visitantes à cultura do Sudoeste Asiático e como a história da arte daquele povo é compreendida. O over-tourism afeta o lugar de forma indireta e direta ao saturar e explorar as comunidades. Essa prática excessiva é baseada unicamente por interesse aos números. As questões que permeiam esse assunto são as capacidades físicas, ambientais, sociais, já que a população passa a não desejar a presença dos visitantes, financeiras, quando as funções econômicas são inteiramente dedicadas aos estrangeiros, psicológicas devido à falta de prazer quando seguimos a manada. A área que contempla o templo vem sendo vista como uma vaca leiteira para o governo devido aos olhares e investimentos de agências internacionais sobre o espaço, na qual gera oportunidades e críticas sobre o uso da cultura como consumo, fazendo com que seja um patrimônio mundial desde 1992. Em virtude dos fatos apresentados, entendemos o patrimônio da cultura imaterial como um bem vivo em estudos antropológicos e arqueológicos, também pensando nos impactos do turismo religioso e comercial pós-moderno.